Ô Edson, Oi. com toda a sua experiência, vivência, 45 anos de pesquisa, evangélico, que definição que você tem para um UFO hoje? Para UFOs e para ETs? Para os tripulantes dos OVNIs, Sim. né? Essas entidades, assim, Você... uma parte, ela pode ser demônio. Sim, uma parte. Entendi. Mas não tudo. Hoje tem um movimento nos Estados Unidos muito forte, inclusive na mídia, declarando que muitos desses fenômenos seriam demônios, né? Eu vi isso, inclusive, então, mas numa reportagem secular, não é nem cristã, não. Sim, mas a gente não pode generalizar. Sim. Porque a gente sabe que, a gente que estuda, claro. eu fiz bacharel de teologia e o meu TCC, um deles, né? Eu fiz 2 bacharéis de teologia. Um TCC foi sobre angelologia. Então eu abordo essa questão dos OVNIs, desses seres também. Também podem ser anjos. Assim, o demônio, o que é? O anjo caído. Claro. Então, alguns, dependendo da atitude e da aparência, pode ser que sejam anjos ou demônios. Outros são criaturas de Deus. Sim. E o fato de existirem outros seres no universo, isso só demonstra a magnitude no poder criativo de Deus. Ou seja, a grandiosidade desse nosso Deus criador. Né? Na pesquisa, a gente ainda não tem nenhum corpo de um ET, nenhum laboratório. Tinha-se uma conversa muito forte, muito grande, que a NASA tinha ali alguns UFOs que caíram e eles conseguiram resgatar, mas depois parece que veio a informação, abriram tudo e falaram, não é, foi uma montagem, coisa assim. O que a pesquisa aponta hoje? Então, existem corpos, sim, de seres mortos e vivos Existem. Aonde? Estão aonde? Assim, no Brasil, o de Varginha, por exemplo, pelo menos uma das criaturas foi para Aramar, que é uma instituição da Marinha brasileira e de alta segurança. Essa seria a nossa área biológica ali da época, né? Porque hoje eles já transportaram muita coisa para outro lugar que faz parte do Exército, e aí é uma instalação militar. A Unicamp, por exemplo, ela foi usada também durante muito tempo para analisar essas anomalias. Eles chamavam essas criaturas de anomalias. E o Brasil, ele tem um acordo com o governo norte-americano desde 1941. Eu tenho vários documentos que comprovam esse acordo, documentos inclusive do projeto Blue Book, projeto Livro Azul, está disponível até no Arquivo Nacional Norte-Americano, e tenho alguns outros documentos também que foram liberados pelo FOI, a Lei de Liberdade de Informação, de 1966, 67, que falam de objetos e seres que caíram aqui no nosso território nacional, foram capturados e os americanos levaram depois para a famigerada Área 51, que hoje a gente sabe que tem a 52, a 53, né? Todas interligadas lá no deserto de Nevada. Então, essa questão de ter nave, pedaço de nave e corpos não humanos, porque a gente não pode assim generalizar e falar, é extraterrestre, é ultraterrestre, é intraterrestre, é ser viajante do tempo. Isso a gente ainda não tem a resposta da onde eles vêm. Mas sabemos que existe algo que foi criado por Deus, porque tudo foi criado por Deus, e que não é humano, não faz parte dessa civilização terrestre. E, por exemplo, eu tenho hoje em meu poder 4 fragmentos de um objeto voador não identificado, que é o objeto que explodiu em Ubatuba em 1957. Já foi analisado, inclusive teve análise feita pela própria NASA, pela Caltech. Eu tenho todos os laudos, pela USP, aqui em São Paulo também. E todos os laudos caracterizam que é um objeto não reconhecido, desconhecido. Fala que a composição química dele, embora seja um elemento constante da nossa tabela periódica, nesse caso de Ubatuba, por exemplo, foi detectado magnésio num alto grau de pureza, ou seja, 99,9, 99,3, sendo que as outras
substâncias, né, substâncias que compunham, né, para chegar a 100%, eram a maioria ali óxido de magnésio, ou seja, magnésio enferrujado, já que o caso aconteceu na Praia das Toninhas, em Ubatuba, talvez em contato com a salinidade do ar, pode ter oxidado ali, né? E aí o que acontece? O Gary Nolan, que é um microbiologista da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, juntamente com Peter Sturrock, esse já faleceu, era um cientista também que gostava muito desse assunto da ufologia. O Gary Nolan, ele analisou esse fragmento de Ubatuba com um equipamento que verifica o isótopo do magnésio. E o que ele descobriu? Que aquele pedaço da nave, ele é 30% diferente de qualquer magnésio que já foi encontrado na Terra, porque eles têm essa tabela. Sim. Então, é um material genuinamente extraterrestre, de fora da Terra, ou de alguma outra procedência. Hoje, por exemplo, a ciência, você pega aí o Jacques Vallée, que é um físico francês, o próprio Gary Nolan e outros cientistas, eles acreditam que possivelmente a explicação ultraterrestre teria assim mais pertinência na origem desse fenômeno do que a origem extraterrestre. Uma vez que o James Webb, por exemplo, esse telescópio, ele não achou nada, quer dizer, achou lá alguns sinais de vida em alguns planetas, mas está muito longe e tal. A NASA agora recentemente achou sinais de vida no passado de Marte, que é aquelas assinaturas, né? Inclusive ele fez uma audiência, o diretor da NASA agora faz pouco tempo, falando a respeito dessa descoberta. É lógico que precisa ali a ciência ainda aprofundar nas análises para chegar a essa conclusão de que vida, mesmo que seja microbiana, ela existiu em algum momento. Então não é prerrogativa aqui nossa da Terra. Mas voltando lá pro Gary Nolan, né? E essa turma, eles acham que o ultraterrestre, ou seja, seres de outras dimensões, interdimensionais, faria mais sentido na explicação da origem desses seres. O que não se discute hoje, na atualidade, é se ele existe ou não existe. Isso já está... É ponto passivo. Existe algo. Agora, se discute da onde vem e o porquê vem, o que estão fazendo aqui no meio da civilização. E a gente vive um momento hoje, atual, em que a imprensa, ela divulga mais seriamente, honestamente, esse assunto, e a gente já percebe que nos Estados Unidos tem um movimento de denúncias no Congresso Nacional Norte-Americano. Houve várias audiências públicas que foram iniciadas lá pelo David Grush, que era um ex-funcionário da inteligência norte-americana, e que denunciou, falou, olha, o governo americano tem naves, pedaços de naves e corpos não humanos. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve um militar, um piloto da aeronáutica brasileira, que recentemente ele participou de um podcast do canal de um amigo meu, que é o Ricardo Beccari, o Beca, e ele, que é o Porta de Hangar, né, que ele fala de aviação, e esse piloto, ele falou, conheceu um major, né, que na época era capitão, que é o Major Gilberto Zani de Mello, Major Zani, bem conhecido dentro da aeronáutica, e que ele naquela época, na década de 60, 70, ele teve em suas mãos pedaços de naves que caíram no Rio de Janeiro, e ele levou isso para São José dos Campos, para o CTA, né, que é a nossa área 51 brasileira, né, onde geralmente quando tem algum fragmento metálico relacionado a esses OVNIs, vai para lá. E assim, isso eu estou falando que eu tenho a plena certeza e é embasado em documentos que eu tenho hoje em meu poder.